Olá pessoal, eu hoje Olá pessoal, eu hoje decidi trazer outra tag, a tag Ano Novo, uma tag original, com perguntas que eu acho que me vão fazer mostrar alguns livros que ainda não mostrei aqui no canal e alguns até que já li. Vamos então passar à primeira pergunta. A primeira pergunta é: peça de roupa nova. Na passagem de ano, uma peça de roupa deve ser estreada. Qual escritor foi uma novidade neste ano que termina? Este escritor aqui, o André Gide, com o seu O Imoralista. Eu, na verdade, li este livro, nunca tinha lido nada do André Gide, e li também um outro dele, de não-ficção, chamado Corydon, do qual gostei mais ou menos. Acabei aqui por gostar mais deste de ficção do que propriamente desse livro de ensaios. Ou desse livro de não-ficção. Eu já queria ler este livro há bastante tempo, estava a ponderar comprá-lo, teria de ser em inglês, não é? Que eu não tenho grande fluência para ler em francês, e a verdade é que muitas editoras decidiram começar a publicar as obras do André Gide cá em Portugal, e eu decidi começar então por este, O Imoralista, que é uma das grandes obras do Gide, aquele que realmente é mais falada. Cheguei a escrever no Goodreads que é um livro que nós lemos, de certa forma, a dois tempos, não é? Nós lemos não só o que está escrito na página, mas também tudo o que está subentendido, tudo o que o André Gide quis transmitir ao leitor sem escrever. A verdade é que é um livro que pode ser entendido como um livro que demonstra, não é, o desejo que o personagem sente por algumas crianças. E isso não deixa de ser algo estranho, não é? E que nos deixa uma sensação de desconforto profundo. Apesar de tudo, se vocês fizerem uma leitura rasa do livro, talvez não se apercebam disso. É um livro, então, que deixa o leitor incomodado. Se a leitura for bem feita, vale a pena mesmo ler. É um grande romance, bastante curto, mas que lá está, exige também bastante do leitor. André Gide com o seu Imoralista, quero ler mais do senhor, mais ficção. Esse do Corydon, eu vou deixar aqui a capa, não gostei assim tanto. Passemos então à próxima pergunta. Azul. Outra superstição da passagem de ano passa pelo uso de uma peça de roupa azul. Mostra um livro de capa azul que já tenhas lido e adorado. Já está, não é surpresa para ninguém, pode o desejo imenso. Gosto muito deste azul celeste. Um livro que já tem aqui a opinião no canal. Esta edição infelizmente esgotou, a Cotovia faliu, fechou portas, não sei bem. A verdade é que recentemente a Quetzal decidiu reeditar o livro com esta outra capa. Perdemos o azul. Portanto, agora fico com as duas. Sinceramente, gosto mais desta capa, apesar desta edição ser um bocadinho mais agradável de ler. Apesar de tudo, eles mantiveram o mesmo azul dentro. Portanto, vamos fazer aqui uma experiência. Será que é mesmo o mesmo tom? Eu acho que é mais ou menos. Mais ou menos. Terceira pergunta. Ano velho. Há momentos que marcam o ano que termina. Refere um livro que te foi marcante no ano que está a terminar. Eu escolhi aqui um livro muito querido, muito engraçado. Ao mesmo tempo, não deixa de ser um livro complexo, com uma grande inspiração, muitas vezes em obras, por exemplo, a Bíblia. Existe aqui toda uma passagem em que ele se baseia muito no próprio Gênesis da Bíblia para criar o seu mundo mágico, não é? Estou a falar aqui das Crónicas de Nárnia, o primeiro volume, ou pelo menos o volume que ele gostaria que fosse o primeiro, apesar de não ter sido o primeiro escrito nesta série, The Magician's Nephew, do C.S. Lewis. Gostei mesmo muito, porque eu não conhecia absolutamente nada de Nárnia. Eu não cresci com estas histórias, portanto, para mim, tudo foi novidade. Senti-me novamente uma criança a explorar um novo mundo mágico, e foi exatamente isso que o livro me transmitiu. Aqui com uma edição muito bonita, que eu já mostrei, não é a primeira vez. Cá está. Um facsímile, se não estou em erro. Próxima pergunta. Barulho. Um dos rituais da meia-noite é fazer-se ruído com panelas e tachos, afastar os espíritos velhos para dar espaço à novidade. Refere o livro que escolheste para ler na sequência de uma má leitura. Vou referir dois livros que ainda não falei aqui no canal, portanto vou ter agora essa oportunidade. Um livro muito lido, com um hype tremendo aqui no Booktube, tanto nacional como no estrangeiro, foi este livro do Amor Towles, Um Gentleman em Moscovo. Um livro que eu queria ler há imenso tempo, muito bem recomendado, e infelizmente eu não gostei nada deste livro. Acho que me escrevi também no Goodreads, ou no Instagram, já não me lembro, um bocadinho fanfiction de literatura russa. E depois eu pergunto-me, por que ler isto quando se pode ler o que já foi feito com mais qualidade?
Enfim, não gostei. Achei um livro piegas, sendo que o melhor momento deste livro acaba por ser uma transcrição de um romance muito melhor, infinitamente melhor, do Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov. Foi a parte mais sensível deste livro, foi uma transcrição, ou seja, isso não diz grande coisa do resto da obra. Infelizmente não gostei mesmo nada, mantenho nas minhas estantes porque é uma edição muito bonita e uma lembrança também de uma viagem que eu fiz este ano, da qual gostei bastante. Portanto, fica nas estantes apenas por esse motivo. Não gostei e, sinceramente, não tenho muito interesse em ler outras coisas do escritor. Portanto, cá está a má leitura que eu fiz este ano e, na sequência dessa má leitura, eu li um livro fabuloso que foi O Casa na Duna, do Carlos de Oliveira. Mais uma vez, eu li aquele livro do Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva, gostei bastante, fiquei algum tempo sem ler coisas do escritor, mas fiz questão em adquirir alguns romances, penso que vocês chegaram a ver isso o ano passado, e chegou a altura de ler O Casa na Duna, do qual eu gostei bastante. Portanto, mais uma vez, apesar da pouca extensão do romance, acaba por trabalhar muito os dramas de uma família muito complexo, muito triste e acaba também por retratar muito bem aquela que era a nossa realidade. Da primeira metade do século XX, Portugal interior, ainda com uma mentalidade pouco aberta. Gosto bastante de Carlos de Oliveira e depois será para continuar com os outros romances do senhor, que também era poeta. Ok? Cá está. Uma boa leitura que fiz na sequência de uma má leitura. Quinta pergunta. Uvas passas e dinheiro fazem parte das mais variadas tradições de Ano Novo. Que livro desejavas e consideraste um bom investimento? Eu já cobiçava estas edições há mesmo muito tempo. Mais uma vez, é a Primatur, é uma das editoras que tem como propósito não só lançar obras que realmente fazem falta no mercado editorial português, não é? Obras de relevância, obras importantes, mas também fazem questão em esmerar-se no que diz respeito às edições, na qualidade das edições. E eu estou a falar aqui das Mil e Uma Noites que foram recentemente editadas, completas, não é? Pela Primatur, com estas capas fabulosas, com elementos árabes, não é? Penso que faz todo o sentido. As edições são em capa dura, os elementos estão todos muito bonitos, com cores diferentes, não é? Portanto, esta aqui vai um bocadinho mais ali aos tons azuis e roxos, esta aqui um bocadinho mais aos tons verdes. Muito bonito. Um excelente investimento. Então, As Mil e Uma Noites, em 3 volumes, pela editora Primatur. Falta agora lê-los, não é? Sexta pergunta. Meia-noite. Todos querem entrar com o pé direito. Um livro que para ti tem dos melhores inícios. Vou falar neste livro, foi uma leitura que eu fiz, não estou em erro, em 2019, penso eu, numa altura em que também já não estava a gravar vídeos aqui para o canal, portanto não houve opinião. Só para dizer que eu da Virginia Woolf penso que nunca cheguei a ler nenhum livro e trazer opinião aqui para o meu canal de Booktube. No entanto, eu já li alguns, portanto li o Mrs. Dalloway e li o Orlando, depois numa fase em que já não estava a fazer vídeos. E precisamente então, o Orlando, eu acredito que tem um dos grandes começos, pelo menos na obra da senhora, é sensacional. Posso passar a ler então este começo deste romance. Capítulo 1. Ele, pois não poderia haver dúvidas quanto ao seu sexo, embora a moda da época contribuísse até certo ponto para o dissimular, estava a golpear uma cabeça de mouro suspensa das vigas do telhado. Esta era da cor de uma velha bola de futebol, e mais ou menos do mesmo feitio, tirando as faces encovadas e uma madeixa ou duas de cabelo crespo e ressequido, como os pelos de um coco. Este livro começa com um pronome pessoal, ele, o que já dá a entender que realmente não será para manter ao longo de toda a narrativa. Obviamente, se vocês conhecem alguma coisa deste romance, Orlando é um personagem que vai sucessivamente, ao longo do passar dos anos, dos séculos, inclusive, vai mudando de sexo. Okay? Mas o livro não se restringe a isso, merece ser lido, apesar então dessa artimanha que a Virginia Woolf aproveita para desenvolver aqui uma história maior do que a própria vida de um simples ser humano. Cá está, Orlando. Sétima pergunta. Fogo de artifício. Uma das atrações mais generalizadas na entrada do novo ano. Qual é esse livro que é cheio de artifícios e te deslumbrou? Eu escolhi aqui um livro que já falei há mesmo bastante tempo e até já referi em algumas respostas de tag anteriores, que é o Werther, do Goethe. Um livro muito curtinho, numa edição que eu gosto muito. Já mostrei esta edição antes, acho sensacional. O facto de ser cheio de artifícios, talvez porque é um livro, à partida, um leitor talvez mais inexperiente, não sei, poderá achar melodramático, talvez até um pouco lamechas,
E a verdade é que o Gota utiliza aqui uma série de, não só de mal-entendidos, e depois tem uma conclusão que acaba por ser talvez um clichê, mas apesar de tudo isso, o livro é sensacional. E está escrito também através de, portanto, é um registro epistolar, através de cartas, o que não deixa de ser fantástico. Portanto, quando as cartas terminam, vocês percebem que realmente aconteceu aqui alguma coisa ao nosso personagem. Aliás, nada disso é escondido. E mesmo a nível então da narrativa, foi um livro também que teve um impacto real na sociedade europeia daquela altura. Não vou referir porquê, mas vale a pena ser conhecido. O Gota não se limita a desenvolver a história, este romance entre dois personagens, o Werther e a Charlotte. Não. Existe também aqui a exploração de toda uma inspiração a nível mitológico que merece ser conhecido e que faz parte da própria relação destes dois personagens. Escrito de uma maneira brilhante e que imediatamente depois da sua conclusão vão com certeza querer ler mais deste escritor alemão que não só influenciou as letras germânicas, mas toda a literatura mundial. Um livro maravilhoso, com um impacto então real na sociedade, como eu já disse, e que vale a pena ser lido. Cá está, Werther, e pretendo ler mais Gota em breve. Há um livro que eu tenho muita curiosidade, que é o Afinidades Eleitivas, que eu gostava mesmo muito de ler. Ainda não cheguei a ele, nem tenho. Oitava pergunta. Ano novo. Por muito que se projete o futuro, as coisas nem sempre se concretizam. Que livro e autor queres muito ler e estão há bastante tempo à tua espera? Apesar de ser uma pergunta, ela permite duas respostas, portanto, livro e autor. Na verdade, vai ser as duas coisas para os dois, não é? Portanto, eu nunca li estes dois autores e nunca li estes dois livros. Enfim, eu para dizer que há um livro em particular que gostava muito de chegar a ele, não é em breve, diria eu, digo sempre, não é? Que é aqui O Som e a Fúria, do Faulkner. E estou sempre a adiar esta leitura, mais uma vez, porque é um livro do qual eu tenho uma grande expectativa e eu gosto de contornar, como vocês já sabem, contornar um bocadinho as grandes obras e começar por algo talvez diferente, antes de chegar àquela que é considerada a obra-prima de um determinado escritor, mas a verdade é que eu tenho só este livro do Faulkner nas estantes. E depois existe o motivo de estar em português, não é? De estar a ler este livro sobre um grande filtro, porque apesar de tudo o Faulkner teve uma preocupação muito grande com a linguagem e é algo que caracteriza especialmente este livro. Daí eu não ter chegado a ele, mas é um livro que eu quero mesmo muito ler, um escritor que eu quero muito conhecer. Outro livro que eu já tenho há mesmo muito tempo nas estantes e que não li, nem sei se lerei assim tão em breve, não é? Porque vai ser um livro que vai exigir de mim um compromisso mesmo muito grande, que é o Dom Quixote de La Mancha, do Cervantes. Também não li nada do Cervantes, existem as novelas, que eu não tenho, poderia ser uma alternativa, começar por aí antes de chegar a este grande romance dele. A verdade é que eu não tenho esse livro, este aqui é o único que tenho nas estantes há mesmo muito tempo, e então, pelo tamanho, pelo tijolo que é, talvez espere mais algum tempo ainda. Nona pergunta. Primeiro banho do ano. Muitos são os que vão ao mar tomar esse primeiro banho gelado que lhes confere forças para o ano que está pela frente. Que livro consideras difícil e de grande empenho a sua leitura? Eu vou referir um livro que eu aqui há muito tempo no canal talvez tenha incluído numa tag como um livro que gostava de ler. Enfim, tudo para dizer que eu entretanto já o li, que é o livro do Italo Calvino, Se numa noite de inverno um viajante. É um livro que eu não tenho comigo ainda nas estantes, ainda está em casa dos meus pais, ainda não trouxe. Foi uma leitura que eu fiz já há algum tempo e que, apesar de tudo, não incluí no vídeo das melhores leituras dos últimos tempos. Penso que me esqueci de falar desse livro em particular, se não estou em erro. É um livro difícil porque, a todo momento, ele é suspenso. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, o Italo Calvino ele cria aqui um artifício, poderia até ser um livro perfeitamente adequado para aquela questão dos artifícios, que eu utilizei o livro do Gota. Ele utiliza então este artifício de começar uma determinada narrativa, suspender essa narrativa, porque a partir de um determinado momento o leitor, o personagem que nós seguimos, deixa de ter acesso ao livro, ou acontece determinada coisa, e vamos ter então esta viagem, esta aventura por diversas obras que vão tendo vários inícios, vários começos e ao fim de algum tempo se desfazem ou terminam abruptamente. É um livro que frustra o leitor, porque estamos sempre com vontade de querer continuar um livro e ele, ao fim e ao cabo, acaba por ser a busca infrutífera, não é? De algo.
não é? É aquela demanda, aquela aventura por algo inalcançável. É um livro que realmente mostra aqui um trabalho bastante exigente, não é? Não só da parte do escritor, não é? Que o teve que conceber, mas depois também ao nível da leitura, faz com que o leitor nem sempre tenha o resultado do esforço a que se propõe. Daí sim, é um livro que nos vai fazer treinar a frustração. Portanto, para aquelas pessoas que dizem que não gostam de livros de finais em aberto, fujam deste livro a 7 pés. 10ª pergunta. As janeiras são uma tradição portuguesa em que grupos de pessoas cantam juntas na rua e pedem pelas casas as sobras natalícias. Fala de um livro que gostes e seja baseado na reutilização, retelling, de ideias já trabalhadas. Eu vou dar como exemplo este livro, porque não me surgiu mais nenhum, o Dr. Fausto, que já vem aqui na sequência, então, de um mito, não é, europeu, que também deu origem a várias obras de relevo, não só começando ali na obra do Merleau, mas passando à obra do próprio Goethe, que eu já referi, também a um livro do Fernando Pessoa, obras de teatro, óperas, imensas coisas, e realmente aqui um dos grandes romances do Thomas Mann. A verdade é que o mito de Fausto está aqui numa secção muito curtinha deste livro, mas define tudo o resto. E se vocês não sabem, o mito de Fausto pressupõe um pacto que um determinado personagem faz com o diabo para, de certa forma, ou ter uma vida mais facilitada, uma vida, neste caso aqui em específico, do personagem, acaba por ser algo que lhe permite alcançar uma arte superior, uma capacidade artística mais elevada, mas nem sempre é o que acaba por acontecer, nem sempre o personagem acaba bem. Cá está, o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Recentemente tive como prenda de Natal o Sua Alteza Real, do Thomas Mann, um romance às vezes um pouco esquecido dele, terá sido a sua segunda obra, logo após Os Buddenbrook. 11ª pergunta. Desejo literário. O que te deixaria feliz em 2023 cumprir enquanto leitor? Ora, enquanto leitor, eu diria precisamente aquela TBR que eu fiz para 2023. Se eu lesse aqueles 12 livros, eu já ficaria bastante contente. Até porque eu posso falar que sempre que crio uma TBR eu nunca leio. Pelo menos a maior parte dos livros que seleciono, e isso deixa-me bastante triste depois. É um exercício que eu gosto de fazer, não é? De certa forma planear as leituras, mas que depois, ao fim de algum tempo, me vou desmotivando. A verdade é que eu olho para a TBR que selecionei e sinto que ela é alcançável. Escolhi livros que à partida quero ler muito, portanto eu penso que será uma TBR mais ou menos alcançável. Lê-la deixar-me-ia muito feliz. 12ª pergunta. Desejos para o canal. O que gostarias de concretizar em 2023 com o teu canal? Desde o regresso, vocês acho que têm notado que eu tenho sido mais ou menos assíduo e a minha vontade para o canal em 2023 é manter precisamente esta assiduidade. É um gosto muito grande gravar, falar aqui para a câmara durante um bocadinho sobre livros. Eu espero que vocês tenham gostado desta tag. Desafio todas as pessoas que estão a ver a tag, sintam-se tagadas. Se quiserem fazer a tag, façam por favor. Penso que são aqui perguntas que vão permitir escolherem respostas variadas e interessantes, a mostrar até livros que talvez vocês não tenham ainda falado. A propósito da tag Natal, eu gostei mesmo muito dos vídeos de resposta, das pessoas que realmente viram, gostaram e responderam. O José, a Maria João Covas, o Paulo também no Instagram. Deixem por favor nos comentários se vocês responderam à tag e eu por acaso não tenha visto. Deixem-me no link que eu vou gostar mesmo muito de ver. E acima de tudo desejo que vocês tenham um ano 2023 excelente, cheio de boas leituras, saúde e de momentos felizes. Vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau pessoal!